Então o LER é uma lesão por esforço repetitivo e o DORT é uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Os dois só mudam a nomenclatura, mas são as mesmas lesões. Essas lesões elas são causadas por síndrome excessiva no trabalho. Então, má postura, ficar sempre fazendo a mesma posição, o mesmo gesto, vai acabar levando a essas lesões. Como que a gente pode evitar isso daí? Então, a primeira coisa que a gente tem que evitar é ficar muito tempo naquela mesma posição no trabalho. Então, se eu fico muito tempo em pé, eu vou mudar a minha posição. Se eu escrevo muito ou se eu digito muito, eu também vou dar pausas nisso daí. E como que devem ser feitas essas pausas? Essas pausas elas precisam ser feitas diluídas no horário de trabalho. Então não adianta fazer uma pausa e achar que vai estar tudo bem. Não, eu preciso fazer pequenas pausas, de preferência a cada 40 minutos, no máximo 1 hora, e aí eu vou mexer essa articulação onde eu tenho dor. Então, no caso, se eu tenho uma dor na mão, por excesso de digitação ou excesso de escrever, eu vou apertar sempre uma bolinha, vou alongar os meus dedos, então eu posso alongar aqui ou para baixo, sempre mexer essa articulação que você usa por excesso, né? Tudo que é excesso não faz bem para o organismo. Então a gente precisa tirar isso daí. Então essas pequenas pausas são importantes durante o dia de trabalho. E é muito importante a gente saber que a LER ou a DORT, elas são curáveis e tem como a gente diagnosticar isso daí com antecedência, e quanto mais rápido a gente tratar, mais eficaz vai ser o tratamento. É mais benéfico fazer o alongamento antes ou depois do trabalho? É mais benéfico fazer antes do trabalho, antes do gesto que você vai fazer. No caso dos professores, no caso de pessoas que trabalham muito com os membros superiores, a gente sempre recomenda fazer antes. Por quê? Porque eu vou alongar, eu vou aquecer essa musculatura, então ela já vai estar preparada para a gente poder fazer esse trabalho. Quais os alongamentos são recomendados? Todos os alongamentos que envolvem os membros superiores. Então eu posso trabalhar um alongamento, por exemplo, de extensores e flexores de punhos, que é uma área e um músculo que a gente usa muito para escrever ou para digitar. Então eu sempre posso puxar os dedos, manter por 30 segundos, e aí eu mudo a posição da mão, mantenho mais 30 segundos. Posso alongar também na parede, então posiciono meus membros lá na parede, os membros superiores no caso, e alongo eles lá, você vai sentir puxar essas regiões do braço. Eu posso fazer aquecimento da musculatura, tanto da musculatura da mão, como também vai pegar essa região de antebraço, com bolinhas, então aquelas bolinhas flexíveis, eu posso apertar ela, então fazer movimentos de 10, descanso alguns segundos e depois faço mais 10, posso repetir isso. Isso também pode ser feito durante as aulas, então quando eu passei uma atividade e eu tiver mais calma, eu também posso fazer esses alongamentos, e deve-se fazer para tirar todo esse estresse da musculatura, tá? O alongamento pós não é tão recomendado. Se existe um jeito melhor para escrever na lousa, né? Alguns trabalhos científicos, eles recomendam que a posição do braço tem que estar a 20 centímetros da altura do ombro. Então, se a gente contar, teria que estar aqui. E neste caso, a lousa teria que estar adequada para cada altura de cada professor. Isso daí é muito difícil, a gente sabe disso. Mas sempre recomenda-se, então, uma altura 20 centímetros da cabeça. Quando se tem muito alto a lousa, lembra-se que também a gente vai fazer uma extensão cervical, e ficar mantendo nessa posição também vai acarretar, porque além de eu exercer uma sobrecarga da musculatura, eu também vou sobrecarregar a minha cervical, e isso não é bom. Então, sempre recomendado 20 centímetros, escreve, descansa um pouco, eu sei que é difícil, mas o recomendado é sempre ter as pausas aí.
O melhor jeito para corrigir uma prova, para corrigir um trabalho, não é aquela posição que a gente gosta de ficar, que geralmente é aquela posição deitada na cama ou no sofá e com toda a musculatura relaxada. Isso daí, a longo prazo, também vai acarretar em aparecimentos de dores, não nos braços, né, o ombro, mas em cervical, coluna lombar, que também é muito comum entre professores também, pelo fato de ficar muito tempo em pé, também vai aparecer essas dores. Então, o recomendado é o mesmo de quando a gente estava usando lá o computador, tá? Então, recomenda-se sempre uma boa postura para sentar, as mesmas recomendações, mantenha-se encostado, pés apoiados, o cotovelo também apoiado na mesa. Sempre, se tiver alguma plataforma para colocar a prova mais alta também é recomendado, para você não ter que ficar olhando para baixo. E aquela coisa, né? A gente sabe que se acumula muita prova para corrigir, são muitas salas, mas também é importante dar pausas nessas correções, tá? Então não ficar ali mais de 40 minutos, 1 hora corrigindo. Lembre-se que você já trabalhou, geralmente essas provas são corrigidas às vezes no final de semana, você já trabalhou a semana inteira e aí você chega no final de semana ou no final de expediente, num dia à noite e vai corrigir aquelas provas, é mais um agravante. Então, lembre-se, mantenha sempre ativo, mude de posição, corrija um tanto, coloque uma meta, vou corrigir esse tanto de prova, ou vou ficar corrigindo durante tanto tempo, e aí eu levanto, bebo uma água, faço um alongamento, vou ao banheiro, e aí eu retorno para as atividades. 5 minutos de mudança dessas posições já são benéficas para o corpo. Então, 5 minutos não vai acelerar ou diminuir seu tempo de correção. Então, lembre que isso daí é para a tua saúde e isso vai fazer bem para o teu corpo a curto, médio e longo prazo. Se você tem essas dores nos membros, dores na coluna, dores no pescoço, ou se você já começou a reparar que quando você vai fazer essas atividades e essas dores começam a surgir e estão se tornando persistentes, eu recomendo que você procure um bom profissional, um fisioterapeuta especializado ou um médico ortopedista. O tratamento a curto prazo ele dá um efeito muito melhor e não precisa viver com essas dores, muito menos sofrer com isso daí. Então, recomendo sim procurar ajuda de algum especialista para você que já tem essas dores e para você que não tem essa dor, previna-se. Faça essas atividades, alongue-se, mude de posição que vai ser, para o seu futuro, vai ser muito, muito bom.